É a partir desse episódio que todo fã de Chainsaw Man precisa fazer uma escolha na vida. Você vai escolher a maluca da Power ou servir a Makima feito um cachorro? Não tem como escolher as duas, você precisa escolher agora, precisa ser agora, já deixa nos comentários. Galera, hoje vamos falar do episódio 2 de Chainsaw Man, muita coisa bacana pra gente comentar com a introdução do time 7 nesse episódio, mas assim como eu falei no primeiro episódio, esse é um episódio que traz muita reflexão bacana que a gente vai ver aqui em relação ao Denji, contrastando muito com o Aki e a aparição da Power nesse episódio, então é importante assistir até o final para pegar bem esses detalhes. E lembre de se inscrever no canal, toda semana a gente tem um encontro marcado para falar sobre os episódios de Chainsaw e outros vídeos extras. Tem um aí, ó, que eu gravei essa semana, que deve sair semana que vem já, que vai ser, ó, o vídeo. Não vou dar spoiler, mas vai ser o vídeo. Primeiro sobre a abertura do anime, que eu não comentei semana passada, mas que é uma abertura que traz várias referências a vários filmes, seja alguns filmes sendo filmes do gênero de horror, outros do gênero de ação, outros do gênero de comédia, basicamente horror, ação e comédia, que é tudo o que tem em Chainsaw Man basicamente, né? Incluindo, obviamente, um desses filmes sendo o Massacre da Serra Elétrica, o único que não podia faltar, né? Mas tem também Pulp Fiction, né? Um filme super cult aí, Clube da Luta, Constantine, Era Uma Vez em Hollywood, enfim, vários outros filmes que também são referenciados nessa abertura. Inclusive, falando sobre abertura, falando agora sobre o encerramento, importante lembrar que cada episódio dessa primeira temporada de Chainsaw Man vai ter um encerramento diferente, seja com uma música diferente, seja com uma animação completamente diferente, o que porra, deu pra ver que os caras se empenharam realmente. Então nesse começo de episódio a gente descobre o nome da figura da mulher que salvou a vida do Denji, que é Makima. E se vocês repararem, esse nome é muito parecido com o nome Makita. Sim, vocês já ouviram falar desse nome, né? Uma fabricante, uma empresa fabricante de ferramentas elétricas, incluindo motosserras. E aqui vocês vão dizer, tá, Bruno, mas não vai me dizer que isso é uma referência ao nome da Makita que meu pai usa pra serrar coisa ou pra furar a parede. Peraí, né? Sim, galera, porque Makita não é uma empresa brasileira como vocês podem pensar, mas sim é uma empresa, o quê? Japonesa, então faz muito sentido sim que a referência tenha vindo a partir desse nome dessa empresa. E no começo desse episódio a gente vai conhecendo um pouco mais da Makima, um pouco mais da personalidade dela, enquanto ela conversa com o Denji ali, eles dois no carro, né? E tudo parece muito bem, ela dá uma carona pra ele, oferece pagar a janta pra eles dois quando ele diz que não tinha dinheiro, depois quando ela vê que ele tava fraco, né? Ela dá comidinha na boca dele e ainda deu a informação crucial para o Denji se sentir melhor, que era ele saber que o Pochita ainda estava vivo dentro dele próprio e hoje eles compartilham o mesmo corpo, né? E ainda disse, olha só galera, e ainda diz que o tipo de cara que ela gosta é assim como o Denji. Nossa, mas tá tudo muito bom, mas tá uma maravilha, mas caraca, meu Deus. Mas nem tudo são flores, né, galera? A coisa começa a ficar meio esquisita a partir do momento em que ela pede pro Denji responder a ela somente com sim ou com um au-au, estilo um cachorrinho aí, né? E que cachorros que não obedecem são eutanasiados, então é melhor ele ficar esperto, né? Já começa a ficar meio esquisito, e como assim? Que mané cachorro? Do que você tá falando? E depois, né, mais pra frente no episódio, ela ainda diz que o Denji, ele iria trabalhar para ela para sempre, e que se ele inventasse de querer fugir ou algo do tipo, ele seria morto. Então, peraí, meu amigo, eu acabei de sair de uma situação onde eu devia para um agiota e que basicamente precisava trabalhar para ele pela vida inteira para sair, para mudar para uma situação onde eu preciso trabalhar para sempre para uma outra pessoa, senão eu vou ser morto? Pelo menos é uma gostosona, né? A coisa já melhorou por aí. E toda a animação que a gente vê no começo desse episódio da Makima, galera, é feita de uma forma muito delicada e fluida, sabe? Mesmo sendo só uma cena de diálogo, a gente consegue ver ali os detalhes, os trejeitos dela, né? Ela se mexendo, inclusive um close nos belos olhos da Makima já ainda no comecinho do episódio, e que os olhos dela, sim, têm um significado, mas que eu não vou falar nesse vídeo pra não dar spoiler, mas
vai aparecer no final desse para quem quiser assistir e saber mais a fundo sobre a Makima. E é nesse episódio que conhecemos também o Aki Hayakawa, que é a dupla do Denji no primeiro dia de trabalho, né? O garoto de cabelo azul que teve a sua família morta por demônios e hoje vive para se vingar deles. Onde é que eu vi essa história mesmo? Então a gente vê o Aki e o Denji saindo juntos ali e o Aki já tenta afastar ele dessa vida miserável, dando porrada nele, levando ele para um beco ali e começando a dar porrada nele para evitar que uma hora ou outra o Denji acabasse morrendo. Então bater nele naquele momento era o menos pior do que poderia acontecer com o Denji, mas que já serviria como um aviso, porque morrer é o que acontece com todo mundo à volta do Aki. Então ele prefere ficar sozinho. Só que para o Denji é engraçado isso, né? Aquela vida que ele passou a viver era muito melhor do que a que ele levava antes. Agora ele tem a oportunidade de comer pão com geleia adoidado lá no meio do episódio, né? Tem uma casa decente para ficar, que basicamente é o apartamento do Aki, né? Trabalha perto de um mulherão, tem um emprego onde ele até tem que usar roupa social. Não tem do que ele reclamar, né? E é a partir desse momento, olha só que engraçado, que existe esse choque de vivências e ideias que cada um deles tem sobre o mundo. A gente vê o Denji e o Aki brigando no beco, né? Enquanto o Aki ele tem aquela postura para brigar todo certinho, o Denji ele já chuta direto as bagas do Aki, porque no mundo do Denji a vida é um vale-tudo, meu amigo. E olha só, mesmo depois de levar o primeiro nas bolas, o Aki ainda mantém a postura e comete o mesmo erro de novo, e o Denji vai lá e chuta ele mais uma vez. É importante entender que o Denji é o personagem responsável por quebrar essa casca que existe no Aki para fazer com que ele não se feche tanto para o mundo. E ele vai fazer isso nem que seja literalmente quebrando as cascas do Aki. E nesse episódio a gente vê como o Denji ele não se importa de, por exemplo, fazer amizade com um demônio caso esse demônio ofereça uma amizade para ele, já que ele, o próprio Denji, nunca teve um amigo, então por que ele iria rejeitar um amigo mesmo que fosse um demônio? E ele também não quer fazer um demônio sofrer com uma morte dolorosa, ele prefere acabar com a vida daquele demônio de forma rápida, sem que ele realmente sofra tanto, porque ele se coloca no lugar daquele demônio e entende que poderia ser ele. Ele poderia ter se tornado um demônio como aquele por muito pouco, por uma mera diferençazinha ali na circunstância da vida que levou ele a seguir nesse caminho. Já o Aki é o completo oposto, ele quer sim fazer os demônios sofrerem o máximo que puder e escolhe intencionalmente não ter amigos por medo de que eles acabem morrendo e ele acabe ficando sozinho. Então, para evitar esse sofrimento, ele prefere de antemão já ficar sozinho, já trabalhar sozinho, já viver sozinho. Então a gente vê essa antítese até mesmo na cor do cabelo entre eles, né? Enquanto o Denji ele tem esse cabelo castanho ali, lembrando um pouco mais o loiro, acastanhado, e o Aki tem o cabelo azul, ou seja, eles são opostos até nas cores que eles representam, né? Enquanto um representa uma cor mais viva, o outro representa uma cor mais escura, sombria e solitária. E é percebendo como cada pessoa ao redor tem um objetivo que o Denji ele sente a necessidade de ter um objetivo ele também. E como ele já tem acesso à moradia, a emprego, à saúde, à alimentação, ele vai atrás de o quê? Prazer, peitolas. O Denji ele saiu do nível mais baixo da pirâmide de Maslow, que define ali o nível de necessidade na vida de um ser humano, e foi para o terceiro nível em 2 episódios. Ele no primeiro episódio vivia no limite do primeiro nível, mal tendo água, comida, abrigo, sono, mas agora ele subiu até o segundo nível, tendo segurança, emprego e saúde, por exemplo. Então resta ele subir nas exigências e agora querer dar umas sarradas, ou seja, intimidade, que tá no terceiro nível da pirâmide. Olha só como o Chainsaw é cultura, né? É cultura demais. Além também de ter começado a construir uma amizade com o Aki e um senso de conexão com esses personagens. E depois o Denji é introduzido a outra personagem que vai completar, que veio para completar esse trio de protagonistas, que é a Power. Dessa forma, o time 7 de Chainsaw
tá formado, né? Esse é o grupo que a gente vai acompanhar daqui pra frente. Não de forma tão unificada assim, na verdade eles se separam bastante, mas a gente vai acompanhar esses três personagens daqui pra frente, né? Sobre a Power, a gente vê que ela tem chifres vermelhos na cabeça que lembram muito a Zero Two de Darling in the Franxx, que é maluca igual a ela, inclusive, né? A Power é o que chamam de infernal na tradução brasileira, que é quando um demônio se apossa do corpo de um ser humano. Ela é diferente do Denji, que é o que se chama de híbrido, vamos colocar assim, né? Que é um humano que compartilha o corpo com um demônio. E ainda temos um terceiro tipo adiantando aqui, que são os demônios puros, que são o que, né, os que não se apossaram de nenhum corpo humano, como o que a gente vê no final desse episódio, por exemplo. Então a gente vendo com o Denji e a Power sendo contratados como caçadores de demônios nesse episódio, deu pra ver então que os demônios mais humanizados, eles já estão conseguindo se inserir nesse mundo, nessa sociedade, apesar de alguns olhares tortos, né? Eles já estão num estágio um pouco mais avançado. Nem todos são eliminados ou vivem marginalizados, por exemplo. Outra coisa muito importante é que a Power não tem, essa parte é a mais importante de todas, a Power não tem cabelo rosa como algumas fanarts gostam de fazer parecer. Na verdade, o cabelo dela é loiro, mas dependendo do frame pode dar uma certa impressão de que o cabelo é sim rosa. E sobre os poderes da Power, ela consegue manipular o próprio sangue, como a gente viu no final do episódio, né? Formando um martelo do Chapolin Colorado ali, né? Então é por isso que a gente vê os chifres na cabeça dela. São feitos de sangue também. E sobre a animação desse episódio, muito mais colorida do que o episódio passado, que foi feito propositalmente para ser ali bem menos colorido e bem num tom mais cinza para mostrar a vida sofrida do Denji. E nesse episódio a gente já tem o Denji vivendo uma outra vida, então é natural que a gente veja muito mais cores nesse episódio, o episódio seja muito mais vivo em comparação ao episódio passado. Inclusive, a principal cena de ação no final desse episódio foi agraciada ali pela animação 2D da equipe de animação ali, que fez a Power conseguindo esmagar ali aquele demônio numa animação sem CGI, galera. Foi uma cena bem curtinha, mas que foi já muito bem feitinha. Então é isso, fomos introduzidos finalmente ao trio principal de personagens nesse episódio, além de ter conhecido um pouco mais da Makima também dele, mas as coisas elas vão se aprofundar. Calma que ainda tem mais coisa pra gente entender, né, desses personagens. Relaxa. Lembrando mais uma vez, se você não for inscrito, aproveita esse momento então pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as análises dos episódios e os vídeos extras, galera. Aproveita, se você quiser saber mais sobre a Makima, confere o vídeo que vai aparecer na tela, ou se você quiser assistir a análise de Bleach que saiu ontem aqui no canal, também confere que vai aparecer esses dois vídeos na tela pra você clicar, beleza? Até a próxima, tchau!